O Gustavo Cerbasi recomendou que você mesmo faça a sua declaração de imposto de renda e que não delegue isso a um contador, porque você conseguiria, de fato, tirar mais vantagem da sua declaração. Mas será que realmente isso é uma realidade? Bem, o imposto de renda ele se tornou uma atividade muito complexa. E normalmente uma pessoa que não tem um conhecimento específico na legislação tributária acaba cometendo alguns erros, às vezes muitos erros assim tecnicamente simples, que compromete ali a sua declaração, e a maioria das declarações que caem numa malha fina, elas caem por falta de conhecimento técnico sobre, por exemplo, o que você pode deduzir, sobre os rendimentos que devem ser lançados, sobre como devem ser lançados esses rendimentos, em que parte da declaração. Erros, por exemplo, como a concepção de um carnê-leão, que muitas vezes não é feito e depois ele é lançado de forma errônea na declaração, erros relativos a dependentes, enfim, são uma infinidade de situações, pegadinhas que existem, que muitas vezes fazem o contribuinte cair na malha fina. Se você tem um conhecimento que lhe permita de fato fazer a sua declaração, e você tem tempo para isso, você não quer, por exemplo, dedicar o seu tempo para outras atividades, eu diria que você pode sim fazer o seu imposto de renda e, com certeza, você vai tirar proveito ali daquilo que a sua declaração pode oferecer. Agora, dizer que o contador ele não vai tirar as melhores vantagens da declaração de um contribuinte, isso é um grande engano. Eu acho até estranho o Gustavo falar uma coisa dessa, porque num outro vídeo que eu assisti dele recentemente, ele fala, por exemplo, que você mesmo pode cuidar dos seus investimentos, mas que uma pessoa especializada em investimentos vai tirar mais vantagens, né? Não foi essas palavras mesmo que ele utilizou, mas querendo dizer assim, vai tirar mais vantagens do que os investimentos podem lhe oferecer. Porque a pessoa está focada naquilo, ela só faz aquilo. E o imposto de renda que é feito hoje aos milhares pelas empresas contábeis, por profissionais contábeis qualificados. Por exemplo, a nossa empresa mesmo faz imposto de renda há mais de 20 anos. Você não acha, por exemplo, que nós não temos uma curva de experiência muito maior do que aquele que faz o seu imposto de renda todos os anos, ou aquele que assistiu o vídeo e nunca fez o seu imposto de renda e agora vai fazer o seu imposto de renda sozinho? Então, Gustavo, sinceramente falando, eu fiquei um pouco decepcionado com a sua declaração. E eu acho que ela foi colocada de um modo mais equivocado. Porque, de uma certa forma, você dizer que o contador não vai contribuir para o seu cliente, para aquele que contratou o serviço da execução do imposto de renda, realmente eu diria que não é uma afirmação correta. Então, para você que está buscando fazer o seu imposto de renda, eu vou te dar algumas recomendações práticas daquele que tem uma experiência nesse assunto. A primeira coisa que você tem que pensar, e eu concordo com o que o Gustavo falou, é tomar cuidado com aquilo que você vai usar nas suas deduções. Porque se você usar, por exemplo, deduções incorretas, que você não poderia utilizar, indevidas, que vão burlar a legislação, por conta do cruzamento de informações, algo que ele também falou, essas deduções elas vão cair na malha. A sua declaração vai cair na malha. Porque hoje é muito prático isso, porque o governo tem várias fontes diferentes de deduções em relação, de cruzamento de informações em relação às deduções que poderiam trazer você problemas sérios na sua declaração. Sobre a entrega da declaração, o fato de você entregar a declaração talvez mais para os últimos dias e você acabar levando, por exemplo, ali um tempo maior para receber a sua restituição, se você não tiver dívidas, por exemplo, que você vai aproveitar esse dinheiro da restituição, pode ser uma alternativa também, porque você teria ali o provimento da Selic, que poderia te trazer um melhor retorno desse investimento, né? Poderíamos dizer assim, que estaria o seu dinheiro parado lá. Uma outra coisa importante também, e aí eu discordo plenamente do Gustavo, conforme eu já falei no começo desse vídeo. Se você não tem conhecimento para você fazer uma declaração de forma correta, ajustada, procure um profissional da sua confiança. Procure um profissional que seja referência nesse assunto. Procure um profissional que conheça aquilo que envolve a declaração de imposto de renda, discuta com ele se ele está tirando todas as melhores opções possíveis. Então, você vai saber isso apresentando para ele todas as informações que você tem sobre as deduções, os gastos que você teve e questionando se de fato você, por exemplo, poderia utilizar esses gastos, se eles são de fato comprovados e se você realmente poderia utilizar na sua declaração. E ao fazer isso, ao fazer essa escolha, acompanhe o andamento da sua declaração para saber se está tudo certinho.
provido ali dentro do site da Receita Federal um extrato de verificação. E hoje o cruzamento ele é tão rápido que no momento que você entrega o seu imposto de renda, já aparece para você lá como é que está a sua situação da declaração. Se houve uma situação lá de divergência imediata, já vai aparecer uma malha fiscal que você caiu imediatamente. E você pode já corrigir a sua declaração imediatamente para que você não tenha problema. Agora, Gustavo, admiro muito o seu trabalho, mas sinceramente você está equivocado. Grande abraço para você e, como diz o próprio Gustavo, enriquecer é uma questão de escolha. Você pode fazer isso com a ajuda de um bom profissional.